Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Estamos vendo a vida de José, capítulo 37 de Gênesis, e hoje do versículo 5 até o versículo 11, uma experiência que José está vivendo. José se posicionou, José tinha uma pureza de coração, foi reconhecido como seu pai, como futuro líder da família, provocou ódio dos seus irmãos. E ele começa a viver algumas experiências em termos de propósito para a vida dele. Ele começa a ter sonhos. E o primeiro sonho que ele tem, na interpretação, é que seus irmãos se curvariam diante dele. É um feixe dele está em pé, e os 11 feixes representando seus irmãos se curvando. Isso chateia muito seus irmãos, porque eles estão interpretando, quer dizer que você vai mandar em nós, liderar em nós. Mas José está ainda confuso, porque ele está tendo esses sonhos, e ele sonha de novo, e dessa vez não apenas os 11, mas também representando que o pai, a mãe, seus irmãos, todos se curvando diante dele, até seu pai o repreende, quer dizer que nós vamos se curvar diante de você, e isso aumentava mais ainda o ódio dos seus irmãos. E diz que o pai dele guardava essas coisas, refletia sobre isso, o que isso significa. José estava querendo entender o que isso representava para a sua vida. E nós vemos, irmãos e irmãs, naquela época ele não tinha uma Bíblia, não tinha um livro sagrado que ele pudesse desbruçar para conhecer a verdade, a revelação de Deus, e Deus usava sonhos para isso. Hoje nós temos a palavra de Deus, que Deus se revela para nós, seus propósitos, para a nossa vida, tudo é revelado aqui. Tudo nós temos acesso a ler, meditar e refletir sobre a palavra, que nós vamos encontrar aqui as revelações de Deus para a nossa vida, a nossa jornada aqui. José não tinha esse privilégio ainda. Ele não tinha uma palavra que ele pudesse consultar, então Deus ministrava a ele através do sonho. E eu vejo que a importância de recebermos essas revelações de Deus, porque isso alimenta a nossa jornada espiritual, alimenta o nosso propósito na vida. E eu penso que José, durante as experiências que ele viveu na sua vida, principalmente aquelas mais difíceis, quando ele estava lá no poço, jogado pelos seus irmãos, quando ele estava peregrinando como um escravo, quando ele foi vendido, quando ele foi jogado na cela, essas revelações de Deus com certeza alimentavam ele, fortalecia ele para enfrentar aquelas circunstâncias e aquelas situações. Então penso, irmãos e irmãs, que as promessas de Deus, firmadas nessas promessas, as revelações que Deus faz de propósito que Ele tem para a nossa vida, nos alimentar da nossa jornada. E quando nós entendemos essas revelações de propósitos de Deus para a nossa vida, possa ser que algumas pessoas possam se levantar contra isso. Possa ser que nós encontraremos oposições, mas se uma vez que nós estamos convictos de propósitos de Deus para a nossa vida, nós nos manteremos firmes, sempre trazendo a nossa memória, nosso coração, nossa lembrança do que Deus prometeu. E uma vez firmados nessas promessas de Deus, nós superamos os desafios que nós temos pela vida. Você já parou para pensar na promessa de Deus para a sua vida, no propósito de Deus para a sua vida, a palavra de Deus revelada a você? Se assim você já viveu isso, irmã, irmã, se você tem essas convicções no seu coração, se apegue a elas, principalmente nos momentos difíceis que você tiver que atravessar. Se apegue às promessas de Deus, às revelações de Deus para a sua vida. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.